todos por estar dando essa oportunidade para a gente, né? Porque quando se trata de falar de Deus é muito bom, né? Creio que todos aqui gostam de falar de Deus em cada oportunidade que tem, né? Então, eu gostaria que colocasse o título ali, por favor, da mensagem. É um título assim que Deus tem falado muito ao meu coração, já tem um tempo. E eu creio que também ao coração de vocês hoje, Deus tem algo preparado para vocês hoje. Só peço que atentem a cada detalhe, porque nosso Deus é Deus de detalhes também, hein? Amém? Glória a Deus. Frutificando com o coração curado. Eu queria falar sobre um assunto muito importante. E é mais uma pergunta também. Eu queria perguntar como anda o seu coração. Não quero a resposta, calma, gente, senão vai demorar. Não quero falar de anatomia, nem dos seus hábitos alimentares, que eu sei que é importante também, mas não vem ao caso. Quero falar na parte espiritual. Queria que você se perguntasse como anda o seu coração. A gente sabe que... Vamos para o nosso tópico então. Coloca o tópico, por favor, irmão. Primeiro, tópico 1. Um coração curado rende bons frutos. Estamos na campanha da frutificação. Amém? Viemos para dar frutos, né, gente? Amém? Então, você que tem a sua Bíblia, abra comigo em 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5, verso do 1 ao 16. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bem conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito de Naamã. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem na frente do seu senhor, e muito acatado, pois por ele deu Deus a salvação à Síria. Era um homem valente, porém leproso. E os sírios saíram em tropas e fizeram prisioneira da terra de Israel uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi informar ao seu senhor e lhe disse o que a menina de Israel havia dito. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou a carta ao rei de Israel, e estava escrito: agora, quando chegar essa carta a ti, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas roupas e disse: sou eu Deus? Posso matar e ressuscitar? Pois esse homem me manda curar um homem de sua lepra. Sabei, peço-vos e vede que ele anda buscando ocasião contra mim. E quando ouviu Eliseu, o homem de Deus, dizer que rasgara o rei as suas roupas, que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas roupas? Venha ele a mim, e saberás que existe um profeta em Israel. E veio Naamã em seu cavalo e em seu carro, e ficou à porta da casa de Eliseu. Mandou-lhe então Eliseu um mensageiro e disse: vai e se banha 7 vezes no Jordão, e tua carne voltará a ti, ficarás limpo. Indignou-se Naamã e disse: pensava eu que ele sairia, ficaria de pé, invocaria o nome do seu Deus, poria a sua mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são Abana e Farfá melhores rios de Damasco, de todas as águas de Israel, melhor que todas as águas de Israel? Não poderia banhar-me neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se uma grande palavra o profeta tivesse falado a ti, não a farias? Quanto mais, pois, ele disse a ti: banha-te e ficarás limpo. Assim desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, como dissera o homem de Deus, e voltaram as suas carnes como carne de uma criança pequena, e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e todo o seu acampamento, e ficou em pé à sua frente, e disse: agora sei, pois, que em toda a terra não há Deus, senão na terra de Israel.
Recebe, pois, um presente do teu servo. E Eliseu disse: vive Deus, em cuja presença estou, que não o receberei. E insistiu com ele, mas ele recusou. Amém? Até aqui. Esse é um texto que fala muito ao coração de muita gente, eu creio, né? O meu tem falado especialmente ao meu coração. Então eu quero aqui, com uma mensagem sobre o coração, eu quero falar sobre dois corações. O coração de Naamã e o coração daquela menina. Amém? Diz a palavra que em um dos ataques à terra de Israel, eles trouxeram cativa uma menina. A Bíblia não relata a idade dessa menina, não relata como foi feito isso, se... Eu sei que ela veio para servir a mulher de Naamã. Ele já devia ter muitos servos, mas essa veio de um modo especial, para mudar a vida de Naamã. Às vezes pensamos, às vezes em nosso cotidiano, a gente pensa que a gente tem tantos problemas, tantas situações que nos levam a deixar nosso coração afligido, deixar nosso coração rancoroso. Aí agora eu levo você a ver a situação dessa menina. Uma menina que é tirada das casas dos seus pais, contra a sua vontade, levada para assinar carteira na casa de Naamã? Não, levada como escrava. Então, ela é privada de todos os sonhos que Deus tinha para ela, privada de um casamento, privada do amor dos pais. A Bíblia não relata o que aconteceu com os pais dela. Imagino que talvez possam ter sido mortos, né? Porque imagino que o pai não vai conseguir ver um filho ser levado e não fazer nada. Então essa menina aqui nos deixa uma lição. Apesar de todas as circunstâncias que ela passou, ela ainda teve Deus em seu coração. Creio eu que ela se compadeceu daquela família. Vendo todo dia Naamã chegar naquela situação, imagino eu chegar cansado da batalha em casa, se colocando no lugar dele. A gente chega do serviço doido para tirar a roupa, colocar uma camiseta e ficar à vontade dentro de casa, e ele, na sua situação, ele não conseguia fazer isso. Devido à lepra ser contagiosa, já devia chegar, tirar sua roupa, colocar num cantinho separado. Não tinha aquela intimidade familiar que todos gostamos. Então creio eu que essa menina, apesar da circunstância que ela veio de Israel, que não veio pela sua vontade, ela sentiu em seu coração a necessidade de falar de Deus para eles. Então ela chega até a sua senhora e fala para ela: há um profeta em Samaria. Ela usa uma coisa que nós devemos usar a cada dia: a autoridade. Ela não coloca uma interrogação falando: eu acho que se ele for, ele vai ficar curado. Não, ela fala para ele com certeza e com firmeza no coração: ele o curará da sua lepra. E Deus, a partir desse momento, Deus começa a trabalhar no coração de Naamã. E assim como essa menina, Deus está contando comigo e com você para fazer a diferença. Às vezes as circunstâncias nos levam, a gente está abatido, está caído. Meu Deus, eu não consigo levar uma palavra para ninguém hoje. Mas é justamente nesse dia que aparece aquela pessoa precisando ouvir o que você tem de Deus para falar para ele. Então é por isso que a cada dia a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus. Independente do que aconteça, independente das circunstâncias que você passou, você tem que saber que Deus é contigo. Amém? Então essa menina, ela chegou e contou para a sua senhora contou a Naamã, e a Naamã contou ao rei. Amém? Ela obedeceu o ID de Deus. Temos também um coração aqui, outro coração, o coração de Naamã. Naamã, general respeitado, estimado do rei, coração orgulhoso, como diz alguns relatos, porém leproso. Repita comigo: porém leproso. É engraçado que a lei da física fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas no coração é diferente. Porque que nós vemos um coração com dois sentimentos. Naamã, general respeitado, orgulhoso, porém leproso. É engraçada a situação de Naamã, porque ele, apesar de toda a alegria que tinha na batalha, creio eu que quando a gente consegue alguma vitória,
Em alguma coisa que a gente vai fazer, a gente fica feliz. Creio eu que com ele não era diferente. Ter o respeito do rei, ser respeitado pelo rei. Mas porém, quando chegava em casa, ele tinha a sua batalha pessoal. E ele era vencido por ela toda vez. Então Naamã tinha a sua batalha pessoal a cada dia. Guerreava no campo de batalha, chegava em casa mais uma, como eu vou dizer, ele carregava as marcas da derrota com ele. Amém? Então, Naamã, ele era tão submisso a essa doença, que ele não fez nenhuma objeção quando ouviu a sua senhora falar que a menina, ele ouviu conselhos de uma escrava. E foi ao seu rei e falou com ele, não usou o nome de terceiro, falou que a menina, a escrava dele, a menina de Israel, havia dito que lá em Israel tinha um profeta que o curaria. Ele tinha tanto cartaz com o rei que de imediato o rei já falou com ele, não vai. Mandou um mensageiro levar uma carta na frente e falou com ele, vai. Só que eles não atentaram aos detalhes. A menina disse para ele, há um profeta em Samaria, lá em Israel. Não há um rei que vai te curar. Mandaram uma carta para o rei. Imagina o rei chegando, o rei já imaginou logo, não, estão caçando uma ocasião para vir contra mim, guerrear. Sabe que a gente é mais fraco? Então está caçando alguma situação. Ele falou, por acaso sou Deus para curar? Para matar ou fazer viver? E o profeta, sabendo disso, que ia vir que Naamã ia chegar lá, ficou sabendo que o rei havia rasgado suas roupas. Creio que em um momento de medo, de apreensão no seu coração, ele ficou com medo. O profeta já usou a autoridade de Deus, que Deus deu para ele, e falou, deixe vir a mim. Naamã então, chegando lá, creio eu que nem chegou a entrar para tomar um chazinho com o rei já mandou direto para a casa do profeta. Quando chegou lá, Deus começa a quebrantar, vamos dizer assim, a trazer o coração de Naamã a se humilhar. Um coração orgulhoso, primeira vez se humilhou quando ouviu uma menina escrava. Até então, o general de guerra condecorado ouvia conselhos de uma escrava. Estranho, né? Chegando lá, nem viu o profeta quando chegou. O profeta mandou, já era de Deus, mandou um mensageiro até ele, falar o que ele teria que fazer. Imagina um homem orgulhoso, já está vindo meio naquela situação de estar vindo aconselhado por uma escrava. Chega lá, vai ouvir mais um conselho de um servo. É tanto que ele fala que chega lá, se indigna, né? Ele pensa, poxa, achei que eu chegaria aqui, o profeta ia sair, ia fazer uma comitiva, ia soltar fogos, ia orar a Deus, ajoelhar, cair no chão, rasgar a roupa, passar a mão e me curar. Quer dizer, ele pensou, pô, no posto que eu estou, acho que eu merecia pelo menos isso. Ele achou que merecia pelo menos ter alguma coisa a mais. Mas a gente sabe que com Deus não é desse jeito, né? Amém? Tem gente viva aí ainda? Amém? Glória a Deus. Amém. Então Naamã, ele se indignou tanto do profeta não ter saído para receber ele, que ele foi embora assim meio decepcionado. Mal sabia ele que Deus já estava trabalhando na vida dele. No decorrer do caminho, mais uma vez ele é confrontado com seu orgulho. Deus usa os servos dele para convencer ele a mergulhar no rio. O seu orgulho levou ele a pensar, poxa, lá em Damasco os rios não são melhores que em Israel? Poxa, vai me fazer mergulhar no rio Jordão, as águas do rio Jordão eram águas barrentas. E Abana e Farpar, que ele falou, águas límpidas. Aí vem o orgulho, poxa, eu como general eu tenho que ir no lugar bom, né? Mal sabia ele que o Jordão era canal de bênção para a vida dele. Afinal de contas, o Jordão teve um milagre de Deus parar o Jordão, para Josué passar com o pessoal, com o povo de Deus. O Jordão futuramente seria o quê? Local de batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não sabia o que tinha por trás do Jordão.
E ele ainda meio assim como eu vou dizer, creio ele meio com aquela pontinha de não vou fazer isso. Mas o servo conseguiu convencer ele. Se ele tivesse pedido para o senhor ir lá, vamos dizer, caçar um urso, caçar um leão, uma coisa difícil, o senhor não faria? Ao mais isso, apenas se banhar em um rio. Convenceu Naamã, mais uma vez o orgulho do seu coração foi quebrado. 2 vezes, quando ouviu o servo e quando mergulhou na água barrenta. Não sei, às vezes deve ser até uma situação engraçada. Naamã, tirando as suas vestes, mergulhando no rio uma vez. Ai meu Deus, eu vou pegar aquele profeta. Mergulha 2 vezes. Ai, esse profeta, olha, vê, lá está lá ainda. Eu vou pegar esse profeta, ele me paga. Mergulha de novo. Ah, não. Até a 7ª vez. Na 7ª, quando ele levanta, já creio que o coração dele, nessa hora, já olha para o céu e fala glória a Deus. Então aqui às vezes a gente vê, às vezes a gente alcança algumas coisas em nossa vida que nos levam a encher o nosso coração de orgulho. Às vezes não é um orgulho bom, a gente pensa, poxa, eu sou mais do que tal pessoa. Às vezes involuntário, isso é da natureza humana. Não que a gente queira, acontece às vezes naturalmente. Mas Deus tá a cada dia em nosso coração. Às vezes a gente toma o espaço dele necessário no nosso coração para dar espaço a outras coisas. Mas ele está lá ainda. Mesmo que num espaço pequeno, só esperando você dar o espaço necessário para ele trabalhar em seu coração. Foi assim na vida de Naamã. E após sair do rio, ele já saiu com um coração que era orgulhoso, saiu com um coração humilde. Pele que era leprosa, saiu com a pele curada, como de um menino. Nossa, imagino ele voltando para a casa do profeta. Creio que voltou entoando louvores, cantando e adorando, dando pulos, saltos de alegria. Porque até então era uma doença que acometia ele a vida. Não sei há quanto tempo ele tinha adquirido essa doença. Mas creio que era uma coisa que estava afligindo ele, deixando triste. Então ele chega ao profeta. E na hora que ele chega ele fala, agora eu sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Então ele teve o seu orgulho quebrantado quando ouviu a menina, quando ouviu os seus servos, quando mergulhou no rio barrento. A recompensa dele veio o quê? Uma cura, uma vida familiar nova, restaurada. Voltou de Samaria com um coração agradecido. E creio eu que no caminho de volta para a casa dele já imaginou, não, hoje eu vou chegar lá, eu e a patroa, hoje vamos no McDonald's junto, coladinho. Hoje vamos como eu vou dizer assim, vamos dormir, assistir um filme, abraçadinhos, vamos. Então, eu creio que agora o coração dele estava um coração diferente. E nessa situação que Deus usou, eu creio que Deus mudou não só a situação de Naamã, mas eu creio que a situação daquela menina também foi mudada. Porque ela no começo que tinha motivos, entre aspas, motivos para odiar, para ter rancor, para ter mágoas. Creio que no momento em que teve acontecido, não posso dizer que teve, mas eu imagino que deva ter tido um pouco de ódio, mas eu creio que foi coisa passageira no coração dela. Quando ela viu que aquilo estava começando a tomar conta do coração dela, ela viu a situação da família, sentimento maior que é o que Deus põe no nosso coração, voltou. E creio que a vida dela mudou depois da situação do que aconteceu com Naamã. Então, na nossa vida não é diferente. Às vezes nós precisamos nos humilhar. Às vezes nós precisamos nos quebrantar diante da presença de Deus para que Ele cumpra tudo o que Ele propôs em sua vida. Deus nos fez para ser vitoriosos. Então qualquer circunstância que acontecer na sua vida, seja alguém que falou contra você, seja de repente um serviço que você queria, não conseguiu, não deu certo, seja, vamos dizer ali,
Não sei, alguma situação que veio a trazer uma certa tristeza, uma certa mágoa, um rancor ao seu coração. Deus não quer que você fique nessa situação. Ele te fez para ser vencedor acima de tudo. Amém? Então, meu querido, por isso que hoje eu te pedi para você ficar atento aos detalhes. Porque os pequenos detalhes fizeram a diferença na vida de Naamã e na vida daquela menina. Então, a gente, como propósito da igreja, a gente foi feito para frutificar. Esse é o ano da frutificação. Creio eu que é impossível você frutificar com um coração que não esteja curado. Amém? Porque uma pessoa que encosta perto de você, ela quer ver Deus em você. Independente se você está triste ou não, você tem a obrigação de passar Deus para ela. Porque às vezes a situação que você está passando não chega nem perto da situação que muita gente está passando aí fora. A gente precisa às vezes deixar de ser um pouco orgulhoso e pensar só na gente, no nosso problema, e olhar o problema dos outros também. Deus nos chamou para isso, para ajudar. Teve a peça do Jó aqui no domingo. Jó chegou ao ponto, Jó precisava de ajuda. Mas até então o pessoal chegou no final lá de tudo para Jó orar por eles. A situação de Jó mudou enquanto ele orava pelos outros. Então às vezes a situação que você está passando é para você se achegar mais a Deus e poder orar pelos outros. Não se omita diante do que Deus propôs em seu coração para você fazer. Você é maior do que seu problema, você é maior do que a sua situação que você está passando. Você tem um Deus que é maior do que tudo. Alegre-se, você é filho do rei. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de passar, o tempo está meio corrido, passar para o segundo tópico. Amém? Um coração curado nos aproxima da nossa promessa. Quem não gosta de promessa? Quem não quer receber a promessa que Deus tem para a sua vida? Amém? Então, eu queria ler o outro texto aqui do segundo tópico com vocês, que está em Gênesis 37. História de um camarada conhecido também, creio que todos conhecem aqui também. Gênesis 37, do 1 ao 11. Vamos lá. Gênesis 37, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó morava como estrangeiro na terra do seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles, dos seus irmãos. Israel, ou Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica longa. E seus irmãos viram que seu pai amava mais do que todos eles. Por isso, odiavam e não podiam falar pacificamente com ele. José teve um sonho, e ele contou aos seus irmãos. Assim, eles o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que tive. Nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e vossos feixes rodearam e se curvaram ao meu feixe. Então seus irmãos lhe disseram: porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiaram mais ainda por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Ele teve outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: tive ainda outro sonho, eis que foi maior ainda esse sonho, hein? Eis que o sol e a lua, só um pouquinho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele contou ao seu pai e aos seus irmãos.
o seu pai o repreendeu e lhe disse: que queres dizer com esse sonho? Porventura eu e a tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar diante de ti com o rosto em terra? E os seus irmãos o invejavam, mas o seu pai conservava isso na memória. Amém? Até aqui. José era o 11º filho de Jacó, filho único da esposa mais querida de Jacó. Ele tinha algumas esposas. Ele era filho de Raquel, esposa mais querida de Jacó. Era o filho da sua velhice, por isso que ele tinha esse carinho todo especial por ele. Eu não sei ao certo, mas acho que ele tinha 90 anos, alguma coisa assim. Posso estar enganado. Mas era o filho da sua velhice, por isso que ele tinha esse carinho todo especial por ele. Afinal de contas, Raquel era estéril, mais atrás lá ela era estéril, não podia ter filhos. Deus agiu na vida dela, conseguiu engravidar. Então por isso que ele tinha todo esse carinho por ele. E essa situação dele gostar mais do mais novo do que os outros, ou melhor, não mais novo, de José mais do que os outros, gerava um certo ódio no coração dos irmãos dele. Creio que deve acontecer isso com a gente hoje. A gente, como eu vou dizer, como nós somos povo separado por Deus, aonde a gente está, a gente faz a diferença. Creio eu que no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, você faz a diferença. Isso desperta inveja dos outros. O seu casamento, como está debaixo da unção de Deus, faz a diferença. Isso desperta a inveja dos outros. Com José não foi diferente. Deus tinha um plano especial na vida de José. Isso despertava a inveja dos irmãos dele. Então eles atentaram contra José. Um dia ele foi atrás deles, eles estavam apacentando, adiantando um pouquinho. Ele foi atrás deles, eles estavam apacentando, procurou eles. Eles, quando viram ele vindo, o pegaram, tentaram primeiro matar. O irmão mais velho, o Rubem, persuadiu os outros: não podemos ter o sangue dele em nossas mãos. Pegaram, jogaram no poço. Enquanto estavam comendo, olharam, estava vindo uma caravana que levava escravos para o Egito. Viram: não, vamos ganhar dinheiro então, pelo menos não teremos o sangue dele em nossas mãos. Tiraram do poço, venderam ele por 20 moedas. Bom, eles estavam em 10, 2 para cada um. Preço de um irmão, 2 moedas. Não sei como ficou o coração deles depois disso. Mais para frente a gente vai saber. No momento até então não sei como ficou. Pegaram a túnica dele, mataram um cordeiro, embebeceram a túnica em sangue, mandaram até o pai dele, para identificar se a túnica era que ele tinha dado a Jacó. Tinha dado a José. Ele reconheceu, ficou triste, rasgou as suas vestes. Depois vocês podem ler em casa a história completa. E voltando um pouco atrás ali, eu creio que o coração de Jacó ficou meio dividido ali em um dilema, por gostar tanto de José. Se ele fosse rei, eu imagino que ele teria um dilema terrível, entre escolher entre a razão e o coração. Pelo coração, se ele fosse passar a coroa de rei, escolheria José. Pela razão, teria que ser o primogênito, que não é do José. Então ele foi vendido, e essa carreata foi até o Egito. Vamos adiantar um pouquinho. Foi até o Egito, e ele foi vendido a Potifar. Potifar, que era o oficial do faraó. E mais uma vez, ele foi como escravo. Na casa de Potifar, como todos conhecem, ele passou por uma situação, ele começou a prosperar. A Bíblia fala que Deus era com ele. Apesar das circunstâncias dele ter sido levado cativo, ter sido vendido como escravo, estar como escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com ele. Não vou dizer que ele não enraiveceu um pouco em seu coração, mas na hora que ele lembrou que Deus era com ele, creio que essa raiva foi jogada de lado. Creio que ele acreditou que o que Deus tinha para a vida dele era maior do que a situação que ele estava passando.
Na casa de Potifar, ele sofreu assédio da esposa de Potifar. Como vocês sabem, ela tentou se deitar com ele, ele não quis. Hoje eu ouvi uma frase interessante que fala que cristão de verdade, ele não enfrenta a tentação, ele foge da tentação. E essa é a mais pura verdade. Então, ele fugiu, deixou a sua capa, a mulher foi lá, inventou uma história, chamou os servos, esperou o Potifar chegar. Potifar chegou, creio eu que Potifar ficou triste com a situação, porque ele confiava em José, tinha deixado toda a sua casa aos cuidados de José, porque ele viu que tudo que ele tinha, tanto na casa quanto no campo, tinha prosperado enquanto José tomava conta. Isso é o que Deus faz na nossa vida, independente de onde a gente esteja, independente do que você esteja fazendo, vai prosperar. Porque a gente tem Deus em nossa vida. Com José não foi diferente. Só que aí ele acreditou na esposa, pelo sim, pelo não, prendeu José. Até aqui, vendido pelos irmãos, vendido como escravo a Potifar, preso injustamente, tinha tudo para ter um coração amargurado. Tinha tudo para ter ódio no seu coração, a ponto de achar um pela frente e esgoelar o primeiro que ele achasse. Mas não, ele creu que Deus era com ele. E quando eu disse para você que independente de onde você esteja, Deus é com você, ele estava na prisão. O carcereiro-chefe lá da prisão, o que tomava conta lá dos presos lá, viu diferença nele. E o colocou para tomar conta dos outros presos. Aí chegou a hora dele. Opa, vou fazer um motim, vamos fugir todo mundo. Vamos fazer um motim aqui, todo mundo está aqui preso aqui e provavelmente vamos fugir. Não, ele tomou conta de tudo. Fez com excelência. A Bíblia fala que ele estava lá contra a vontade, saiu, foi tirado da terra dele contra a vontade dele. No entanto, ele estava fazendo o que ele estava fazendo, creio eu, contra a vontade dele, mas estava fazendo com excelência. Porque Deus nos manda fazer com excelência, independente do que a gente vai fazer. E ele estava fazendo com excelência, cuidando dos presos, crendo que a oportunidade dele ia chegar qualquer dia. Deus era com ele. Aconteceu de ser presos 2 funcionários de Faraó, foram presos, o padeiro e o copeiro. Vamos adiantar um pouco aqui. O padeiro e o copeiro foram presos. Ficaram uns dias presos, e ele tomava conta desses 2 também. Chegou um dia de manhã, viu os 2 tristes, perguntou: o que aconteceu com vocês? Ah, tivemos sonhos aí, lá no castelo do rei tinha os magos, o povo lá que soltava fumaça, fazia isso e decifrava os sonhos nossos. Aqui não tem ninguém. Creio eu que o Deus que vive em mim pode revelar, disse ele. Conte-me o sonho. O copeiro falou o sonho lá, depois vocês leem ali, em Gênesis. Ah, tá, o que tinha 3 taças, decifração do sonho. Tradução do sonho. Em 3 dias você será libertado, voltará ao seu serviço no palácio do rei. O padeiro ouviu aquilo ali, opa, para ele foi coisa boa, para mim também vai vir. Chega lá o padeiro e fala: opa, tive um sonho também. Conta o sonho dele também. Aí quando ele fala: bom, teu sonho é parecido com o outro. Em 3 dias ele, opa, 3 dias. Em 3 dias você vai sair daqui. Legal, mas o rei vai te mandar enforcar. Acabou a empolgação. Falou: poxa vida. Mas ele alertou ao copeiro do rei e falou: ó, lembra-se de mim quando você sair daqui. Quando você retomar a sua posição lá no palácio, lembra-se de mim, o que eu fiz por você. Às vezes, você olha no Facebook ali, muita gente postando indiretas para pessoas que não retribuem o que elas fazem. Você vê no Facebook, você vê no status de WhatsApp, indiretazinhas. Ah não, ajudei tanto aquela pessoa, quando eu precisei não me serviu. Aqui aconteceu mais ou menos, ele não fez isso, ele não postou indireta, mas aconteceu alguma coisa parecida. Ele ajudou o copeiro, interpretou o sonho dele, quando o copeiro saiu,
Ele não lembrou de José. De imediato, ele não lembrou de José. E aconteceu que José ficou mais 2 anos na cadeia. Mais um motivo para o coração dele se entristecer. Poxa, ajudei o cara sai, está lá agora no palácio com o rei, comendo do bom e do melhor e não lembra de mim? Aconteceu que, passados esses 2 anos, o rei foi acometido de uns sonhos que os adivinhos dele não conseguiram adivinhar o que era. Aí nessa hora, o copeiro chegou. Lembrei, está escrito na Bíblia, lembrei da minha falta. Deus trouxe à memória dele o que ele tinha prometido a José. Então, às vezes você pensa, não, poxa, fiz tanto por aquela pessoa, fiz tanto por aquele patrão, mas não chegou a tua hora ainda. Creio eu que se ele tivesse falado na hora que ele saiu de lá, tivesse falado pro faraó, ó, tem um camarada lá na prisão que me ajudou. O faraó tivesse libertado José, a promessa de Deus não ia se cumprir na vida dele naquela hora. A gente tem que ter paciência em Deus, que a nossa promessa, se chega no tempo errado, vira maldição. Então, passou-se 2 anos, e o copeiro lembrou dele. Na hora que saiu não lembrou, depois de 2 anos lembrou. Aí naquele momento, o quê? Opa, lembrou na hora certa. Ele foi lá, chegou, decifrou o sonho do rei, pronto, virou o segundo no Egito. Então a tua promessa está ali te esperando. Às vezes a gente é impaciente. Não vou dizer que é normal, mas é o nosso lado carnal falando. A gente quer marcar tempo para as coisas de Deus em nossa vida. Com Deus não é assim. As coisas vêm no tempo certo. A bênção de Deus vai chegar na sua vida no tempo certo. Basta você estar com o seu coração curado. Você precisa estar com o seu coração voltado para a presença de Deus. Porque Deus não trabalha em um coração amargurado. Deus não trabalha em um coração que esteja ressentido. Deus não trabalha em um coração que se fecha para ajudar os outros. Deus fala que a gente tem que ser canal de bênção. Creio eu que um coração doente não é canal de bênção. Então a gente precisa rever. Por isso que no começo eu te fiz essa pergunta, para você dormir com essa hoje na cabeça. Como anda o meu coração? Como anda o meu coração? Já fiz várias vezes essa pergunta para Deus. Faço a cada dia, porque a cada dia acontece algo novo, para bom e para ruim. A gente não pode escolher o que vai acontecer na nossa trajetória. Deus já sabe o que vai acontecer. Nós não escolhemos, mas acontece. Então eu vou querer que você durma hoje com essa pergunta. E se lembre também que Deus não te esqueceu. Independente do que você esteja passando, há quanto tempo você esteja passando, aqui diz que com 17 anos ele foi tirado da família dele. Provavelmente foi tirado dos seus sonhos também, de cuidar de um rebanhozinho maior quando tivesse mais velho, coisinha pequena. Foi tirado da sua família, do amor do seu pai, da sua mãe, tirado contra a vontade da sua terra. Então, mesmo assim, ele não esqueceu que ele tem um Deus. E Deus também não se esqueceu dele. Ele creu na promessa que Deus tinha para a vida dele. Então hoje eu quero trazer você a essa memória, a promessa que Deus te fez. Que eu creio que Deus deve ter feito uma promessa no coração de cada um aqui. E a resposta é essa: a promessa só vai se concretizar, você só vai se aproximar dessa promessa se você estiver com o coração curado. Amém? E imagino eu que depois ele de conseguir ali ser o segundo no Egito, se ele tem um coração amargurado, imagina o que ele ia fazer com Potifar, com a esposa dele. Imagina o que ele ia fazer com os irmãos, ia mandar buscar lá onde estava, o que ia fazer. Mas quando você tem Deus no seu coração, isso fica para trás. Você foca mais na promessa, no que Deus tem para você, no que te fizeram para você. Se fizeram algo de mal, te ofenderam, te humilharam, te desprezaram,
Deus tem mais para você do que isso. Ele te chama a acreditar na promessa dele para a sua vida. E a gente sabe que na nossa caminhada cristã, um coração curado é essencial para isso. Amém? Então aqui já para encerrar, irmãos, o que eu deixo para vocês é isso. Simplesmente guarde em teu coração o que vai edificar. Não sei se dá tempo louvor, cantar mais um louvor. Dá? Eu quero deixar, encerrando aqui, então eu quero deixar para vocês isso. Guarde em teu coração o que vai edificar a sua vida ou a vida de alguém. Então hoje durma com aquela pergunta que eu fiz. Não precisa responder para o seu marido, para a sua filha, para o seu filho. Responda para Deus. Como anda o meu coração, o seu coração? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé, curva a tua cabeça. Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, eu creio que aqui, ó meu Deus, foi lançada uma semente em terreno fértil, Pai. Sabemos, ó Deus, que um coração voltado para a Tua vontade é terreno fértil, Pai. Então eu creio, meu Deus, que todos que aqui se encontram, Pai, vão sair daqui diferentes, Pai, da forma que entraram, Deus. Vão voltar para casa com a convicção, meu Deus, em seu coração que só Tu és Deus. Independente do que tenha passado no decorrer do dia, independente do que venha passar no decorrer da semana, independente do que eles venham passar no decorrer da sua vida, Pai. Mas, meu Deus, não deixe que esse terreno fértil, Pai, se feche para a Tua promessa, Pai. Não deixe que esse terreno fértil, Pai, se feche, meu Deus, para as coisas que Tu tens para nós, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, cria em mim um coração puro, Pai. Lá em Salmos, meu Deus, diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Então, meu Deus, desde já eu te peço pela vida de cada um aqui presente, Pai. Se tem alguma porta que porventura está fechada, que se abra. Se tem, meu Deus, alguma doença que esteja tentando, meu Deus, acometer os teus filhos, Pai, que seja jogado por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, que eles possam a cada dia desfrutar mais da Tua presença, Pai. Que eles possam, meu Deus, ser espelho da Tua vontade. Que os outros possam olhar para eles, meu Pai, e ver que Tu és na vida deles, Pai. E lá na frente poderão dizer, eis que Tu és Deus. Eis que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Te adoraremos acima de tudo. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação te adoraremos. Pois sabemos que o que Tu tens para nós é grande. Então, meu Deus, agora nos colocamos, Pai, prostrados, com o coração quebrantado diante da Tua presença, dando a Ti toda a honra, toda a glória. E a partir de hoje seremos homens e mulheres diferentes, Pai. Teremos um coração a partir de hoje transformados. E se porventura em algum cantinho desse coração tinha algum sentimento que não provém da Tua vontade, está sendo curado hoje em nome de Jesus. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.